Com o tempo mais frio a aproximar-se, o Serviço Nacional de Saúde já está a aplicar o plano de inverno para aumentar a capacidade de resposta do SNS, com a contratação a título excepcional e transitório de enfermeiros, médicos e farmacêuticos para atendimento na linha SNS 24, no âmbito do plano para a resposta sazonal em saúde. As unidades locais de saúde também vão poder abrir centros para atender doentes não urgentes no próprio dia, mas há sinal de que isso também pode não ser suficiente para aliviar a pressão habitual nas urgências nesta altura do ano. Para falar sobre este e outros temas, temos connosco dois antigos ministros da Saúde, Adalberto Campos Fernandes e Leal da Costa. Obrigado aos dois por terem aceitado o nosso convite. Adalberto Campos Fernandes, começava por si esta possibilidade das ULS poderem abrir para atender doentes não urgentes no próprio dia e disponibilizar consultas em todos os concelhos, nomeadamente aos fins de semana e feriados. Acha que é uma solução execuível? Boa tarde. Bom, a execuibilidade é sempre difícil de antecipar, não conhecendo qual a metodologia que está a ser proposta, mas é evidente que nós temos que ser inovadores e temos que vencer a batalha da restrição do acesso. Nós temos um modelo muito ancorado numa rede forte de cuidados de saúde primários, nomeadamente agora em que todos estão generalizados no quadro das USFs. E temos, de facto, a dimensão hospitalar que tem sido muito sacrificada nas últimas décadas com uma procura inapropriada do serviço de urgência. Nós temos que, de facto, alterar o paradigma de acesso e estabelecer uma relação de proximidade no bairro, uma relação em que, de facto, a pessoa, perante uma necessidade expressa de saúde, tem, efetivamente, uma resposta que deve ser mediada por canais, que são os canais que, hoje em dia, estão ao nosso alcance, o canal telefónico, com o atendimento por profissionais de saúde, eventualmente recorrendo a instrumentos de triagem clínica e, portanto, é bem-vindo que todo o esforço que seja feito no sentido de fazer, digamos, um corte com aquilo que é a primeira intenção de qualquer cidadão, que é deslocar-se ao Hospital Geral para resolver problemas, muitas vezes, de complexidade muito moderada ou ligeira. Sobre esta questão também, Leal da Costa, há esse programa que é o Liga Antes Salvidas, está a ser experimentado em algumas unidades de saúde que encaminham para as unidades de saúde familiar alguns doentes. Tem havido queixas de que esse agendamento não tem sido feito de forma conveniente, porque tem havido utentes que são encaminhados para o USFs onde não estão inscritos. Tem havido queixas da Associação das USFs, também do Sindicato Independente dos Médicos. Entende, Leal da Costa, que poderá faltar aqui alguma regulamentação para que este processo possa também acontecer da melhor forma possível? Boa tarde. A questão tem que ver essencialmente com, porventura, imagino eu, questões que terão que ser ligadas ao nível da própria informatização do sistema. É evidente que nós estamos a falar, neste momento, de consultas que serão urgentes, não emergentes, mas urgentes, e como tal é perfeitamente aceitável que haja referenciação desses doentes para outros locais que, não podendo ser a USF onde estão inscritos, possa ser, enfim, a USF mais próxima com capacidade para os receber. Agora, isto para poder funcionar tem que estar acoplado a um sistema de informatização, enfim, se quiser, de informação automatizada que permita de alguma forma que os dados clínicos possam, enfim, ser transmitidos e que aquela solução, ainda que temporária, possa ser feita com o conhecimento o melhor possível do doente que se tem à frente. São aspectos que eu penso que terão que ser, como eu disse, oleados, resolvidos, e vamos esperar que assim seja. Não há mais nada a comentar sobre essa matéria. Uma coisa é certa, nós continuamos a ter um número muito grande, em particular nas zonas de densamento populacionais, como é o caso de Lisboa e Val do Tejo, ou se quisermos aqui a zona metropolitana de Lisboa, onde porventura existirão mais doentes sem médico de família e que, portanto, irão a USFs que são sempre de recurso, porque eles não têm um lugar num USF que se possa dizer que seja sua, não é? Mas há aqui também a questão da contratualização, e é essa, no fundo, a queixa das USFs, é que, no fundo, estão a tratar doentes para os quais não estão contratualizados para os tratar. Pois, repare, esse é um problema. Aliás, o professor Adalberto, enfim, que saúde mais uma vez, está neste momento envolvido, enfim, num grupo de trabalho que pretende reavaliar, no caso concreto dos centros académicos, a questão da validade ou não da sua inclusão em ULS. A questão que se coloca aqui claramente é que há um problema que vai ter que ser resolvido
e que não está resolvido neste momento e que coloca problemas, que é a forma de nós estarmos a utilizar um sistema de captação e em que, portanto, para explicar aos ouvintes, o financiamento das unidades de saúde é feito em função de uma área, enfim, de doentes, e a esses doentes é atribuído um determinado valor que eventualmente poderá custar os cuidados de saúde que lhes são prestados, e obviamente quando vem alguém de fora, se não vier o acompanhamento pelo pagamento do ato, nós vamos ter problemas, porque essas unidades vão estar a produzir para lá daquilo com que são financiadas. Mais uma vez, como digo, são questões que obviamente terão que ter uma resolução automatizada, informatizada, para que se possa efetivamente utilizar aquele princípio do money follows the patient, ou seja, o pagamento vai atrás do doente, independentemente das contas de captação que tiverem sido feitas. Enfim, não vamos agora perder demasiado tempo a discutir as vantagens e desvantagens de cada modelo de financiamento. Adalberto Campos Fernandes, deixe-me perguntar-lhe em relação a esta questão dos centros de saúde privado, que se tem falado bastante, que surgem como resposta aos doentes que não têm médico de família atribuído. No diploma para a regulamentação destas unidades consta que podem ser recusados utentes mediante, e estou a citar agora, requerimento fundamentado. O Ministério da Saúde ainda não explicou o que é este requerimento fundamentado. Há quem deduza que isso pode significar recusar utentes com patologias mais graves. Percebe esta percepção que se tem gerado na opinião pública? Percebo, eu já darei a minha opinião, tentando explicar esse erro de percepção. Nós vivemos atemorizados e esmagados pelas percepções que são geradas e criadas, mas indo um bocadinho atrás, pegando naquilo que o meu colega acabou de dizer. Vamos lá ver, nós temos um modelo de cuidados subprimários com modelo organizativo de chamadas unidades de saúde familiares que está quase a fazer 20 anos. É um modelo com muitas virtudes, com muitas qualidades, é um modelo inovador, mas passados 20 anos nós temos que responder a esta questão. Se o modelo atual de contratualização entre estas unidades e o Estado não está a funcionar ou funciona menos bem, ele tem que ser adaptado. O que nós não podemos continuar é a criar uma rigidez ou um muro que torna com que o cidadão contribuinte, o cidadão pagador de impostos, vê-se perdido neste emaranhado, digamos, de disputas territoriais e muitas vezes de competências que são estabelecidas e para a qual ele de facto não compreende sequer. Ele tem uma necessidade aguda, tem uma sensação de desconforto, tem um sentimento que está doente, ele não tem que ir ao Hospital Santa Maria, ele tem que ter uma resposta de proximidade. E, portanto, eu diria, talvez 20 anos depois, na altura, nós temos a capacidade de rever os mecanismos de contratualização e admitir que é necessário que a proximidade veja também procura não programada e que não sejam apenas zonas de atendimento de procura estritamente programada e planeada. Esse é um ponto. E isso, com certeza que o processo do registro eletrónico, a linha SNS 24, a portabilidade dos dados, facilitar a vida ao cidadão que procura os cuidados e desincentivando e desmobilizando de recorrer, por tudo e por nada, a uma urgência, digamos, diferenciada hospitalar que só pode funcionar por referência. Quanto à questão, para já as USFs do tipo C estão na lei há muitos anos e não são, como erradamente têm vindo a ser designados, centros de saúde privados. São USFs equivalentes às USFs atuais Bs, onde o Estado contratualiza com uma terceira entidade que pode ter direito social ou direito privado um serviço público. E isso procurando que algumas zonas do país que têm estado sistematicamente descobertas possam ter resposta finalmente e as pessoas terem acesso a esses cuidados. Eu não conheço o detalhe dessa questão que referiu e que fez notícia, mas obviamente que se isso existe nesses termos tem que ser explicado, porque se esse direito é assistido às USFC, teria que ser assistido também às USFB. Portanto, não sei sequer do que é que estamos a falar. Eu entendo que a contratualização deve ser aplicada às USFCs, o mesmo regime que se aplica às USFBs, que são estritamente de administração pública e, portanto, de direito público. E mais importante, nós estarmos a tentar destruir à nascença algo que vem com uma intenção de melhorar o acesso e de preencher lacunas que há 20 anos não têm sido supridas. Eu acho que era bom que todos se entendessem para que, para já, os critérios fossem os mesmos e que, finalmente, cada vez menos portugueses ficassem
não olhar para uma miragem. Há portugueses que há 10 anos olham para a atribuição do médico de família como uma miragem, que nunca alcançam, porque ou é porque os médicos não preenchem as vagas, ou é porque a contratualização não está feita para atender os doentes não programados. Portanto, há que de facto ter a capacidade, a coragem e a vontade de mudar o sistema em articulação com todos. E, portanto, eu não daria muita importância a esse pormenor. Acho que se isso é algo que não deva estar, tem que ser corrigido, tem que ser eliminado, que deve haver equiparação com a contratação, com a contratualização das USFs públicas e, portanto, o que me interessa a mim, penso que eu que sou Fernando Leal da Costa, é que os portugueses cada vez mais tenham acesso na proximidade e não tenham que estar constantemente a correr para hospitais de elevada diferenciação, prejudicando o acesso dos doentes graves. Eu fazia a mesma pergunta, passava-lhe a bola sobre esta questão das USF modelo C, Leal da Costa. Olha, duas notas. Em primeiro lugar, eu penso que, como já aqui foi dito, há alguma desinformação relativamente àquilo que na verdade se passa. Eu não conheço o diploma, mas do pouco que pude conhecer, aquilo que está neste momento projetado para ser plasmado em lei é uma coisa bem mais importante do que essa, que é a eventual capacidade de o utente que seja referenciado por uma unidade dessas ter a possibilidade de não o aceitar. Porventura fará mal, mas dá essa possibilidade. Depois, não é um problema grande a eventual desnatação, é o termo técnico que se usa para afastar os doentes, digamos, potencialmente mais caros ao nível dos cuidados primários, porque claramente aquilo que está em cima da mesa, como já tem sido dito, é exatamente preparar os centros de saúde para a capacidade de poder, enfim, receber doentes que eventualmente não estejam programados e ser ressarcido dessa prestação de cuidados. E desse ponto de vista, tanto quanto julgo saber, as USFC podem ser um modelo muito interessante. Depois, por outro lado, e aqui é que é uma questão já mais de política de saúde, é sabido, porque eu tenho dito repetidamente, do meu ponto de vista, eu teria ido mais longe na perspectiva em que, na verdade, as USFC não são unidades de prestação de cuidados privados clássicas, e, porventura, haveria e há a oportunidade para o Estado começar a considerar a possibilidade de, eventualmente, desenvolver um modelo de convenção mais alargado, chamemos-lhe o que quisermos, permitindo que os doentes possam escolher médicos objetivamente do setor privado, a quem o Estado pagará em seu nome, total ou parcialmente, enfim, um regime parecido com a escolha, com o regime livre, digamos, da ADSE, embora com outras mutações, de modo a garantir o mais possível que a cobertura de médicos de saúde seja tão plena quanto possível. Eu gostaria, muito importante o que o professor Fernando Leal da Costa acabou de dizer, e eu até gostaria de lembrar, eu não sei se todos têm bem presente, que na última semana de votações no Orçamento, antes da votação final global, há uma proposta do Partido Chega que é aprovada e que determina que o Governo fica obrigado, a partir do próximo ano, dia 1 de janeiro, com a entrada em vigor do Orçamento, a fazer aquilo que o professor Fernando Leal da Costa estava a referir. Não havendo disponibilidade na rede pública instalada, seja através do sistema tradicional, seja das USFCs, o Estado fica obrigado a prover, eles chamaram-lhe na proposta de lei um médico assistente. Mas este princípio, que é um princípio, digamos, de obrigação pública, de dever do Estado, nós não podemos estar 50 anos à espera que os médicos que são formados em medicina geral familiar aceitam todos preencher as vagas em todos os concelhos e freguesias. Imaginem que, por absurdo, eles nunca vão querer preencher determinado tipo de zonas do país. Quer dizer, não há, o Estado enquanto responsável por assegurar e prover os cuidados de saúde e os direitos das pessoas não pode ficar refém de novas soluções. E, portanto, isto que foi dito agora
foi aprovado no orçamento. Como vai ser operacionalizado, eu não sei. Mas exatamente isto que o professor Fernando Della Costa está a dizer é rigorosamente aquilo que foi aprovado esta última semana nas votações do Orçamento de Estado. Deixem-me colocar uma última questão muito rapidamente e tem a ver também com a forma como as urgências hospitalares poderão sobreviver a mais um inverno. Sempre se fala sobre isso nesta altura. O Governo emitiu um despacho em que quer garantir que essas urgências estão sempre abertas, não pode haver férias, se for preciso recorre-se ao privado. Adalberto Campos Fernandes, encarar o período de inverno desta forma não pode colocar mais pressão sobre cirurgias, por exemplo, que poderão vir a ser canceladas? Isto numa altura também em que foi conhecido mais um plano do Governo para recuperar cirurgias em atraso. Não é um bocadinho antagónico fazer estas duas coisas ao mesmo tempo? Bom, infelizmente é uma situação que se repete aqui em Portugal e noutros países da Europa, que tem que ver com a frequência aumentada a quando da gripe sazonal e das infecções respiratórias do inverno. O ideal era que uma coisa não invalidasse a outra. E nesse sentido, o que há a fazer é maximizar a resposta pública, é ver dentro daquilo que é a capacidade instalada pública, levá-la ao máximo do seu potencial, não comprometendo a atividade programada, como dizia bem, a não ser em situações extremas, e, naturalmente, trabalhar em rede, quer através de uma rede convencionada que está há muitos anos definida e fixada na lei e que pode ser acionada pelo Governo, quer através da colaboração com o setor social ou até com o setor privado. O ideal, como eu estava a dizer, é que, efetivamente, num inverno normal, onde nós temos um pico de infecções respiratórias, agudização de doença crónica, um aumento da procura das pessoas mais idosas dos serviços de saúde, a pressão existirá sempre. Depois existem o período das festas, enfim, em que é difícil fazer a organização do trabalho. Mas nós estamos a ter um inverno ainda não chegámos ao inverno, estamos com um período até relativamente macio em termos de temperatura, mas vai vir o frio e vai vir com certeza o agravamento dos picos de procura. Mas para concluir, sim, o ideal era não comprometer a atividade programada, sim, o ideal é maximizar a resposta pública e a combinação convencionada com o setor privado e social e naturalmente não ter em relação a isso nenhum tipo, digamos, eu diria de condicionalismo de raciocínio que não seja apenas servir as pessoas em condições em que os profissionais vão ser muito pressionados, porque nós sabemos que há alturas, nas próximas semanas, começam a ser muito difíceis e, portanto, o sistema tem que ter plasticidade, flexibilidade e elasticidade. E não pode estar, como muitas vezes tem estado subordinado a uma rigidez organizativa que resulta da falta de recursos, mas os recursos, enfim, têm que ser geridos de acordo com os locais onde eles muitas vezes estão e pode ser até através de, como foi dito, de uma articulação com os setores público e privado, facilitando esse acesso. Leal da Costa, para terminar também sobre este tema, foi conhecido nos últimos dias o plano de recuperação de cirurgias em atraso do Governo, com as unidades locais de saúde a ter que pagar no privado as cirurgias que não conseguirem fazer no tempo máximo de resposta. Há acusações de que isto pode penalizar as ULS com menos recursos. Podemos estar aqui também perante uma medida cega, tendo em conta aquilo que falávamos há pouco, de que, enfim, há serviços que poderão ser mais pressionados por causa agora do período do frio. Ouça, eu entendo a medida e compreendo que está numa lógica de gestão em que, de alguma forma, se tenta penalizar aquele que, por alguma razão, geriu menos bem os seus recursos. Mas, apesar de entender a medida, devo dizer que, pessoalmente, não a tomaria. Porque é preciso não confundirmos as potenciais razões diversas que podem levar a que, num determinado momento, não seja possível responder a tudo o que está contratualizado. E estar a penalizar cegamente uma instituição apenas porque ela, de alguma forma, não cumpriu, não me parece sempre a melhor solução. Acho que é preciso, em primeiro lugar, perceber porque é que essa instituição não cumpriu aquilo que lhe foi pedido. Podem ter pedido mais do que o que era capaz, podem os meios ter falhado, etc. Assegurar que os meios estão presentes, a contratualizar onde tiver de ser contratualizado, mas penso que é uma responsabilidade do Estado Central e isso deve ser planeado através da ACSS, da Direção Executiva, etc. Eu não escolheria, como lhe disse, o caminho de penalização direta da unidade, porque, como foi dito e concordo, isso pode levar a uma situação em que, eventualmente, as próprias unidades comecem a desinteressar-se
calendarizar e programar determinados objetivos que eventualmente sentem que não vão cumprir e, portanto, é a pior emenda que se mete. Eu, se me permitisse, rapidamente, Alberto, 30 concordando segundos. com tudo o que o professor Fernando da Costa disse, claro que a penalização cega e administrativa das unidades não deve ser feita, deve haver compreensão das razões, mas há uma penalização, essa sim, que em circunstância alguma deve continuar a ser feita, que é a penalização das pessoas que, não tendo culpa nenhuma das funções do sistema, têm uma necessidade cirúrgica, têm uma necessidade de um tratamento e não o fazem porque nós estamos, enfim, no debate administrativo e funcional. Portanto, estamos de acordo. Não penalizar cegamente as instituições compreendendo as razões, mas, acima de tudo, não penalizar as pessoas que precisam dos cuidados. Era Alberto Campos Fernandes, Leal da Costa, muito obrigado por terem vindo a este Tira Temas. Obrigado, até à próxima. Obrigado. Muito obrigado.